Olá, tudo bem? Como prometido, nós vamos continuar nossos vídeos, nossa série de vídeo referente ao livro de Êxodo. Vamos utilizar então o livro de Êxodo como a jornada interior dentro de cada um de nós, né? A nossa saída do mundo da matéria para o mundo espiritual, na presença de Deus. Então nós começamos ali no livro de Gênesis, nós vemos sobre os filhos de Israel. Na descida ao Egito foram 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos de Israel representam 12 tipos básicos da humanidade, né? 12 tipos básicos de pessoas espirituais. Ou seja, são chamados arquétipos espirituais. Isso representa os 12 filhos de Jacó. Nós vemos que eles saíram de uma terra, eles saíram de Canaã, ingressaram então pelo deserto e ingressaram no Egito. Isso daí quer dizer para nós o seguinte: Canaã é um reino espiritual. Canaã é o lugar onde Deus se comunicava com eles. Canaã era a terra que Deus deu a Abraão. O deserto, como é o lugar de provações, são um lugar de restrição, são um lugar difícil de viver, né? Não sei que a pessoa tenha muita experiência, mas é um lugar muito difícil, ninguém gosta de viver no deserto. E o Egito, então, representa o mundo, né? Como todos os pregadores colocam. Então, o Egito representa o mundo. Então, nós temos Canaã como um reino espiritual, o deserto como um reino psicológico de cada um de nós, onde estão as nossas emoções, e o Egito, então, representa este mundo material, este mundo físico. Então, o povo de Israel, os 12 patriarcas, saíram, então, do mundo espiritual de Canaã, passaram pelo mundo psicológico do deserto e ingressaram no mundo material, que era o Egito, né? Eu fiz algumas anotações para nós podermos, então, ir acompanhando. Então, eles se multiplicaram muito naquele país. Ou seja, o país começou a ficar repleto do povo de Israel. Né? Isso daí, de certa forma, começou a incomodar muito os egípcios. Por quê? Porque o povo de Israel se multiplicou muito. Né? Um povo estrangeiro que ali habitou, que veio habitar ali no Egito por causa de José. Então esse povo começou a multiplicar e começou a incomodar muito aos egípcios. Isto daí é uma prova para cada um de nós que aquele que é espiritual, né, os seres de Deus, né, as criaturas de Deus, aqueles que são entregaram suas vidas a Jesus, essas pessoas incomodam o povo do mundo. Né? É um incômodo. Ninguém gosta muito de ficar perto de uma pessoa espiritual, a não ser que ela também seja espiritual. Mas as pessoas ficam um pouco incomodadas. Né? Principalmente quando você começa a falar sobre Jesus, as pessoas não dão muito ouvido, as pessoas gostam de conversar sobre outros assuntos. Mas se você começar a falar sobre Jesus, isso incomoda muito. Assim incomodou, né? Quando Israel começou a crescer ali no Egito, aquilo começou a incomodar o povo egípcios, né? Eles ficaram incomodados. Por quê? Porque era um povo diferente. Era um povo diferente, não agia como eles agiam, não pensava como eles pensavam, as crenças eram completamente diferentes. Assim é conosco, nós também temos as nossas crenças, nós queremos um único só Deus, nós temos a nossa regra de vida baseada na palavra de Deus, e isso incomoda a muitas pessoas. Né? Então, assim como nós incomodamos, né, no mundo, as pessoas do mundo, assim o povo de Israel, ali no Egito, começou a incomodar também aos egípcios. Mas José se encontrava no Egito. Eis a questão. José se encontrava no Egito e conhecia bem o lugar e se saiu muito bem. Né? Quando José foi para lá, que Deus assim fez através, né, da sua providência para que José descesse ao Egito e fosse ali governador do Egito, porque havia um propósito, porque haveria 7 anos de fome sobre a face da terra, e Deus também precisaria poupar não somente o seu povo, mas as nações também e os povos que estavam ali na sua volta. Então José estava no Egito, José conhecia bem o Egito, José sabia lidar muito bem ali no Egito. E o que isso representa para nós? Nós vemos que José ele tem um papel muito importante. Veja bem, José, pelo fato dele sonhar, dele ter aquela túnica de várias cores,
Então, representa dentro de nós qual é a nossa parte que sonha, qual é a nossa parte que sempre imagina, né, que quer ter novos sonhos, novos projetos. É o nosso ego. Nosso ego sempre está em busca de novos projetos. Então, José representa essa parte do ego. Você sabe que quando o ego, né, quando nós utilizamos o nosso ego de forma correta, com união com o espiritual em nós, nós nos saímos muito bem neste mundo de negócios. Mas quando a pessoa se desconecta do espiritual, então a pessoa se dá muito mal. A pessoa acaba, então, fazendo com o que aconteceu com o povo de Israel, acaba se tornando escravo em vez de senhor. Então, a vida espiritual do ser humano determina muito a sua vida, determinará muito, né, se ele se sairá bem, se ele não se sairá bem. Por isso que há muitas pessoas que, muitas vezes, até cristãos, que estão diante de Deus, mas não saem bem. Né? Não sai bem nos negócios, não sai bem na família, não sai bem no seu trabalho, na sua vida social. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas não têm um lado espiritual desenvolvido, querem trabalhar somente com o seu ego, no seu pensar, no seu querer, no seu agir, da sua maneira. E isto não funciona. Então, José, enquanto José estava ali no Egito, então José conhecia todo o Egito, então José se tornou governador, então ele conseguia, né, dar segurança até mesmo para o povo de Israel que estava ali juntamente com ele, né? Então, quando nós deixamos o nosso lado espiritual e queremos trabalhar somente com o nosso ego, é onde nós sofremos e muito, né? Quando José morreu, os filhos de Jacó então esqueceram a sua ligação com Deus. Por quê? Porque, veja bem, Deus enviou José até ali. José sabia que aquele era plano de Deus por causa dos sonhos que ele teve. Muitas vezes os seus irmãos não acreditavam muito nos sonhos, mas José teve esse sonho. E José foi para o Egito, então José, ele conhecia ali, ele tinha aquela ligação dos sonhos, que Deus lhe revelava as coisas, aquilo mantinha um contato de Israel com Deus, através de José. Quando José morreu, o povo então esqueceram-se completamente, até mesmo das suas origens, porque o povo se multiplicou, o povo foi crescendo, foi vindo novos povos, aqueles mais velhos foram falecendo. Então o povo, com o tempo, foi se esquecendo completamente da lembrança, da onde vieram. Isso acontece muitas vezes conosco quando? Quando nós lidamos com as coisas deste mundo através do nosso ego e chega ao ponto, nós ficamos tão ligados com a preocupação das coisas materiais, quanto o comer, quanto o beber, quanto o vestir, que muitas vezes nós esquecemos da onde nós viemos, nós esquecemos que somos seres espirituais, nós esquecemos muitas vezes a nossa vida espiritual, porque começamos a satisfazer as vontades, os desejos do ego. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque as lembranças espirituais, as lembranças que outrora passamos na presença de Deus não podem ser esquecidas. E elas precisam estar sempre em memória viva na nossa consciência, que é para nos mostrar e para nos lembrar que nós também somos seres espirituais e que precisamos ter então um relacionamento direto com Deus. Né? Então, quando nós perdemos esse contato com Deus, esse contato espiritual, então os desejos carnais começam a tomar conta do ser humano. É isso que acontece. Você começa a dar vazão ao seu ego, você começa a dar vazão a fazer o que você quer, agir da forma como você quer. Então você começa a permitir que os desejos carnais, então, comecem a tomar conta da sua vida. Daí, se eles começam a dominar a sua vida, chega um ponto que você vai se tornar escravo dos seus instintos, em vez de senhor deles. E precisa tomar cuidado com isso. E nós vemos a coisa interessante. Quando José morreu, o mesmo faraó ainda existia ali, né, que tornou José governador. Mas quando este faraó faleceu, levantou-se um outro faraó. E a Bíblia diz que esse faraó não conhecia José. Não tinha conhecimento nenhum de José. E o que aconteceu então com eles? Então, eles começaram agora a ser oprimidos. Isso acontece conosco quando? Quando muitas vezes nós perdemos essa ligação espiritual. Então, os instintos animais, os instintos começam a tomar conta de nossa vida, então representa como esse novo faraó se levantando.
Ou seja, o instinto animal começa a dominar a nossa vida a tal ponto que já se esqueceu e não se lembramos mais, né, da nossa vida espiritual e começamos, de certa forma, a nos tornar escravo, então, da matéria. É onde muitas vezes nós percebemos, quando nós percebemos que nós estamos escravos da matéria, escravos dos nossos instintos, quando a vida começa a nos cansar. Você às vezes se cansa do seu trabalho, você se cansa de todo dia fazer a mesma coisa, mas você não consegue se libertar disso. Você não consegue encontrar solução para esse caminho, para esse cansaço que você se encontra. Você se encontra então escravizado. Você tenta escapar, tenta, mas não consegue. Então, todo dia se torna um dia enfadonho para você. Então, isso representa já esse instinto animal dominando então a nossa vida, né? Então, eles perderam. Chegou um ponto que o povo de Israel, eles perderam. José, ali na terra de Gósen, José tinha dado para eles até vinhas, deu campos para ele. E eles perderam até mesmo a vinha e os campos. Por quê? Porque se tornaram escravos. E muitas vezes nós perdemos até a nossa herança espiritual, a nossa alegria espiritual, o nosso alimento espiritual. Sabe aquele gozo de ouvir a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus? Quando nos tornamos muito escravos da matéria, nós perdemos isso. Nós perdemos essa alegria, nós perdemos essa satisfação. Representa o povo de Israel perdendo esse campo, perdendo esta vinha, né? Já não tinha mais alimento e nem alegria espiritual nas suas vidas, né? Então, assim como o povo de Israel passaram apertos ali no Egito, então nós também passamos. Nós também passamos aperto neste mundo quando a nossa vontade animal começa a dominar, né? Onde nós olhamos e queremos nosso objetivo somente em ter posses, em ter posição social, em ter posição no trabalho, em querer ser superior ao outro, melhor que o outro, ter o carro melhor que o outro, a casa melhor do que o outro. Então esse domínio, essa vida animal instintiva de cada um de nós começa a dominar as nossas vidas e começamos a ter aperto todos os dias. Por quê? Porque nós temos o objetivo de querer ter e não conseguimos ter. Então você começa a lutar como se estivesse amarrado no lugar. Nada prospera e nada vai adiante. O povo de Israel então ficaram oprimidos dessa forma, né? Então nós ficamos muito preocupados com esse tipo de coisa. Todo esse aperto no Egito fez com que eles construíssem duas cidades importantes ali no Egito, que foi a cidade de Pitom e Ramsés. Ou seja, eram duas cidades, era uma cidade do tesouro e uma cidade para a glorificação do corpo, a glorificação dos seus deuses, né? Então, o faraó escravizou o povo de Israel para que construísse então essas cidades ali no Egito, né? E o que isso quer dizer para cada um de nós? O que isso serve de exemplo para nós? Serve muitas vezes o seguinte: quando nós deixamos o nosso instinto animal tomar conta de nossas vidas, então nós começamos a construir certas cidades para nós. Você já percebeu que quando as pessoas se distanciam de Deus, se distanciam da vida espiritual, a coisa que eles mais ficam buscando são as coisas materiais, são ter posses, é ter propriedades, é ter riquezas. Então isso é construir essas duas cidades, né? A cidade das riquezas e a cidade da glorificação do seu próprio ego, né? Sempre quer ter mais. Quando a pessoa está mais espiritual, mais ligado com Deus, a pessoa se torna um pouco mais humilde, como disse Jesus. Ele se acomoda naquilo que tem, ele é feliz com aquilo que ele possui, ele não almeja coisas grandes, não que isso seja pecado, mas não é o seu objetivo. O seu objetivo maior é ter a alegria de estar na presença de Deus, que isso é muito mais importante. Então essas construções começam a mostrar ali, naquele momento, que essa vida material ela foi acentuada e confirmada ali no Egito, né? Porque a única coisa que eles pensavam, o povo do Egito, o faraó, é somente ter construções gigantescas. E então prender o povo de Israel ali para realizar então essa confirmação do seu império, né? Quando nós estamos escravos no mundo é da mesma forma. Ficamos ao ponto de querer somente glorificar, né, o nosso ego e só ter como objetivo a vida material. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus ensinou uma coisa interessante que foi o seguinte, sobre um homem que tinha uma herdade, então os seus celeiros eram pequenos e ele começou a produzir muito. Ele disse: já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os celeiros antigos, construir um celeiro novo, maior,
para que eu possa juntar bastante e dizer à minha alma, come, bebe e folga, porque você tem muito para muitos dias. Então vem uma voz do céu e diz, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você ajuntou para quem será? Ou seja, Jesus diz, a vida do homem não constitui na abundância do que possui. Então, esse negócio de, às vezes, como no mundo, as pessoas que estão ligadas com as coisas materiais, eles procuram ter, para que eles querem ser algo, querem aparecer melhores, pessoas melhores, querem ter poder, querem ter posição. Mas Jesus diz que a vida do homem não constitui isso. A vida do homem, na verdade, constitui do homem estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, porque aquilo que tiver que vir para você, a bênção que tiver que vir, aquilo que você precisará, com certeza virá de Deus para cada um de nós. Né? Pensamos que será o objetivo de Deus que todos sejam ricos? De maneira alguma, não é bem por aí o caminho, né? O que nós temos que estar acomodados na presença de Deus, esperando a vontade de Deus em nossas vidas. Não ficar ociosos, claro, não estou dizendo para você ficar preguiçoso, mas que você espere em Deus. Você tem os seus objetivos, você tem o seu sonho, todos nós temos, mas todos esses sonhos e objetivos que você tem, entregue na mão de Deus, porque Deus vai preparar o caminho, Deus vai preparar as melhores pessoas para estar juntamente com você, para que o seu objetivo e seu sonho seja alcançado. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar no Senhor é fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, buscar cada vez mais Deus, buscar a direção de Deus, e com certeza uma pessoa que faz isso, Deus abençoa como abençoou Abraão e o enriqueceu. Né? Outro fenômeno interessante que aconteceu no Egito que quanto mais a diversidade aumentava, ou seja, quanto mais o povo de Israel ali crescia, mais a diversidade aumentava. Eles eram muito perseguidos, né? Todos aqueles que são de Deus são perseguidos, o mundo persegue, né? O mundo não quer que cresça, o mundo sempre quer nos derrotar, né? Nos colocar para baixo. Então o povo de Israel cresceu a tal ponto, né? Mas assim como eles cresceram ali também, mas a adversidade contra eles cresceu a tal ponto que começou a incomodar Faraó, e Faraó, então, juntamente com seus conselheiros, teve a ideia de acabar com todas as crianças do sexo masculino, para que os homens não crescessem, porque se crescessem muitos homens de Israel ali no Egito, se eles se revoltassem e causassem uma guerra, poderia destruir totalmente o Egito, visto que eles cresciam demais. Né? E ali, então, nós vemos, foi interessante que eles cresciam, se multiplicavam, mas no intento de Faraó de querer destruir as crianças, então nós vemos que as duas parteiras que estavam ali, logicamente enviadas por Deus, então elas não queriam matar as crianças, né? E falou para Faraó, não, as mulheres hebreias são mais espertas do que as egípcias, quando nós pensamos em ir lá fazer o parto, por elas mesmas já tiveram a criança. Isso daí já foi, né, uma providência divina e Deus abençoando ali. Muitas vezes nós somos escravos no mundo, né, fazendo nosso desejo, dos nossos instintos, do nosso ego, mas Deus muitas vezes nos preserva, né, pela mediação de outras pessoas, pela oração de outras pessoas, pela intercessão de outras pessoas. Isso é muito importante porque Deus nunca deixa o seu povo. Deus sempre está de olho em cada um de nós. Podemos estar no nível acima, no nível abaixo da vida espiritual, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele atenta para cada um de nós para nos auxiliar. Né? E Deus ali guardou, então, os meninos, as crianças naquele lugar. Então, nós vemos que, estando o povo de Deus ali, o povo, então, queria, de qualquer forma, né, sair daquela escravidão. Aquilo, eu creio que quando eles chegavam nas suas casas, depois dos trabalhos, já chegavam cansados, querendo se libertar daquela escravidão, porque o fardo já estava muito pesado. Quem sabe eles tentaram, alguns, a Bíblia não diz, mas eu creio que alguns tentaram fugir e com certeza muitos foram mortos nessa tentativa.
né? Então, nós, o que representa para nós é que muitas vezes nós tornamos tão escravos do nosso trabalho, da nossa vida, do dia a dia, que muitas vezes nós queremos se libertar dessas coisas, mas muitas vezes não conseguimos. Então, há um momento propício ao tempo certo. O povo de Israel queria se libertar, queria sair daquela prisão em que eles se encontravam, daquele mundo de escravidão, mas ainda não era o momento deles se libertarem. Algo interno, algo ainda estava para nascer, para poder então promover a saída do povo do Egito para voltar à terra de Canaã. Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Não esqueça de ver o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar também com os demais. Muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus.